Olá, novamente estamos aqui com mais um MaluCast. Esse é o seu podcast que fala sobre saúde do jeito que você entende. Como eu digo, informações úteis, porque rezar missa em latim já não é mais época para isso e nem a gente tem tempo para isso. Hoje a gente tem que saber o que interessa, o que vai trazer algum benefício, o que vai reverter em crescimento. E aqui o MaluCast é para isso, é para você entender o seu organismo e para você reconquistar ou manter a sua saúde. Nós estamos naquela série A Jornada do Slenderito, você que está acompanhando aí, está entendendo o processo de instalação da doença, né? E se você não está acompanhando, é a sua primeira vez aqui, tem uma sequência bem organizadinha para você, dá uma voltinha lá, veja os episódios anteriores. E nós estamos aqui novamente com o nosso querido Slenderito. Olha lá. Que foi, Slenderito? Que cara é essa? Enxaqueca, doutor. Ai. Slenderito, por favor. Nós estamos começando um podcast de saúde, Slenderito. E você faz essa cara de doença. É brincadeira? É só pra você entender que a gente não pode começar desse jeito a vida, né? Você acorda de manhã, que dor de cabeça. Isso é verdade. Que dor nas costas, não dormi. Gente, hoje, aproveita porque o podcast de hoje tá sensacional e vou te contar o porquê. Porque a doutora vai contar como você vai começar a subir a escada do método Slender. Presta atenção, porque a dica hoje vale ouro. E você que está nos acompanhando, que ainda não curtiu lá no YouTube, não curtiu? Sério? Você ainda não se inscreveu? Não acionou o sininho para te chamar na hora que chegar essas notificações? Faz isso. E olha, a partir de hoje tenha certeza, você vai compartilhar muito mais, porque você vai ganhar qualidade de informação que você não acha em qualquer lugar, somente aqui no MaluCast. Doutora, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos lá agora. Vamos lá. Pra cima. Esse Slenderito é tudo, não é, gente? Slenderito, mas você tá fazendo sucesso, sabia? Que bom, doutora. Fico feliz. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se a minha amiga vai ficar brava comigo de eu contar, mas vou ter que contar. Eu tenho uma amicíssima. Ela é pediatra, inclusive. Você acha que eu falo o nome dela, Slenderito? Será que é problema? O risco é da nossa... É Sandra. A Sandra? Oi, Sandra. Ela é maravilhosa. E ela é artista por natureza, Sério? sabe? É artista, tem os personagens dela também. E ela tem uma personagem que eu gosto demais. É um personagem, né, Slenderito? Você que é autor. Que é a Dona Concheta. E ela faz uns vídeos lá com a Dona Concheta. E há um tempo atrás eu propus para ela. Eu falei, Sandra, vamos fazer uma série com a Dona Concheta. E ela não se animou de imediato. Tinha outros compromissos, não se animou. E aí ela está acompanhando, né, a série e mandou uma mensaginha para mim. Dona Concheta está com ciúmes do Slenderito. Não fique, Sandra, por favor, não fique. Faz o seguinte, traz a Concheta para participar com o Slenderito uma hora, né? É desse jeito. Já pensou que bacana? Vai ser maravilhoso. Nós três juntos ia ser o máximo. Beijo para você, Sandra. Um beijo para Concheta e a gente espera você aqui uma hora, tá? Muito bom. E hoje você falou certo. Hoje a gente vai começar a outra fase dessa jornada, que é a fase da subida da escada, né? Posso fazer só um deduzinho? Deixa eu fazer só um deduzinho. Eu vi que nessa fase algumas coisas são assim, autoestima, você tá bem com você, algumas coisas funcionam assim. E eu percebi que a senhora fez um penteado hoje. Eu tô bem, Slenderito. Quem foi? Conta pra gente. Eu vou falar. Quem cuidou de mim hoje foi a Ede. A Ede é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa e uma profissional incrível. Beijo, Ede. Eu vou tirar uma foto depois e mando para ela. Ela acompanha, Parabéns, Ede. Tô bem hoje? Veio que veio nos trinques hoje. Diga Isso lá. é ótimo. Mas vamos lá então. Mas vamos ao nosso negócio. A subida da escada, eu organizei essa subida, porque a gente tem que pôr ordem nas coisas, não é, Slenderito? Você fala tudo jogado assim, a pessoa não consegue, é o caminho, você tem que dar o passo a passo. E eu fiz 7 passos nessa subida. E os 7 passos de reequilíbrio orgânico vão seguir as 7 letras Slender. Você vê como você é importante, né? Seu nome está inserido nos 7 passos da subida. Gratidão. E
De novo, reforçando o que a gente terminou falando no outro. Sempre é possível subir os degraus, subir degrau por degrau em direção ao seu patamar de máximo equilíbrio. Não existe um patamar universal. Depende da situação orgânica de cada um, depende do momento de cada um. O importante é a gente estar subindo, né? E o primeiro passo é justamente esse, Slenderito, é o S. O S de saúde. O que significa esse passo saúde? É você ter como meta a saúde. O foco seu tem que ser saúde. Imagina uma escada. Se você olha para o buraco da doença, que está lá no pé da escada, você caminha para ele. Se você vira a sua posição e passa a olhar lá para cima, para o patamar de máximo equilíbrio, naturalmente, Slenderito, você vai agregar na sua vida coisas que te conduzam para aquele patamar, é ou não é? É verdade. Se você quer... Nós estamos em Curitiba, viu, gente? Se você quer sair daqui em direção a São Paulo, você vai pegar a BR-116 rumo a São Paulo. Se você quiser ir para o litoral, você tem que pegar outro caminho, né? Então, você quer ir para o litoral, você já vai pegar coisas que você vai usar na praia, né? Geralmente. Roupa de banho, todas as coisas que você precisa. Se é para São Paulo, é uma reunião, a trabalho, você vai pegar os seus documentos, o seu notebook e tal. Então, você vai providenciar os recursos que você precisa de acordo com a sua meta. Tem muita gente, Slender, parece simples isso, mas não é. Você tem que mudar o seu padrão mental e focá-lo em saúde. Isso não é negação. Teve uma amiga minha que eu, conversando sobre isso, ela falou assim, não, mas ninguém pode negar a doença. Eu falei, não é questão de negação, não é que vai negar, é enxergar além da doença, né? É você trata a doença, aliás, recurso, felizmente, a medicina dispõe hoje para tratar das doenças, mas tendo foco em saúde. Se você só focar na doença, além do tratamento que você já faz, a sua vida vai fechar na doença, né? Então, esse é o primeiro passo. Quando você muda o seu padrão mental e passa a entender e a enxergar que é possível construir saúde, esteja você onde estiver. As pessoas ficam muito descrentes hoje, eu creio, doutora, pelo simples fato de o mundo, né, acelerado demais, elas acharem que não tem tempo para fazer isso, para cuidar da sua própria saúde, para mudar, dar esse startzinho, né, virar a chave, como a senhora diz, para o equilíbrio, para as coisas que a vida pode dar para você de melhor e que você só precisa se permitir. Pois é, mas aí tem tempo para fazer o errado, Não, né? mas é isso que eu falo. Porque as pessoas, o tempo é o mesmo, né? Então eu falo assim, elas olham este lado que é ruim, impossível de acontecer na cabeça delas, mas, de repente, entre eu trocar um copo de café do açúcar por sem açúcar ou por um chá, né? Eu prefiro colocar, não. O tempo esse é o café mesmo. tá com pouco açúcar, eu vou colocar mais um pouco, vai adoçar minha vida. Não vai adoçar a sua vida, ele vai prejudicar a sua vida. Isso que você falou é muito interessante, né? Eu não tinha pensado nesse aspecto do tempo e até me lembrei uma vez na minha adolescência, uma amiga da mesma idade minha, também adolescente, ela falou essa frase que eu nunca esqueci. Olha, quantos anos faz isso? O tempo é uma questão de preferência, né? Foi quando a gente se comunicava por cartas, porque naquele tempo não tinha outro meio de comunicação, e eu não respondi a carta e a minha justificativa foi falta de tempo. Ela escreveu isso, tempo é uma questão de preferência. E de fato porque o tempo é o mesmo, né? Então você faz as escolhas e a doença ou a saúde você constrói no dia a dia por pequenas coisas. Conforme eu sempre falo para os meus pacientes, avalia o seu dia no final do dia. Hoje você construiu saúde ou construiu doença? Porque são nas pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu atrapalhei a minha saúde. Vou dar um exemplo meu, pessoal. E aí entra naquilo que eu te falei, que não é que nunca a gente vai errar, mas o erro não pode ser rotina. Hoje, antes de vir aqui, eu tive um dia muito corrido. Um período, né? Não foi o dia, porque nós estamos aqui, um período da manhã. Muito corrido, cheio de coisas para fazer. Eu não almocei.
Então eu tomei a minha água com limão cedo, comi uma fruta e antes de sair comi outra fruta. Entendeu? Por falta de tempo, né? Aí tempo é uma questão de escolha. Eu tive que resolver, porque quando terminar aqui já é tarde, não vai dar mais tempo de eu fazer o que eu precisava ainda hoje. Então, hoje, eu atrapalhei um Mas pouco. no seu caso foi uma real falta de tempo mesmo, É, porque existiam N coisas acontecendo e mais a nossa gravação que ia tomar, né, o espaço do dia que é, não iria eh, dar tempo de compactar e fazer tudo tudo rapidinho, né? rápido. Porque dependeria de um tempo, mas assim, o tempo para a saúde, né, que a Tem gente que diz, ter. né? E o bom Ele é que eu não fiz o errado, né? Porque eu poderia, já que eu não tenho tempo, não deixa eu fazer comer nada, um fast food aqui, ou deixa eu comer um exatamente. salgadinho, né? Mas a senhora, mesmo não tendo tempo, fez o quê? Manteve a sua rotina de tomar sua aguinha com limão de É, manhã, comer uma fruta e na hora de vir, comer outra fruta. é. Então, Porém, as pessoas errei falam assim, menos. errou praticamente, eu acho que 90% menos, né? Aham, Porque perto de outras pessoas que no dia a dia hoje fazem, elas fazem tudo errado. Ah, eu tô atrasado, tá, então beleza, passei, já passo ali, vou pegar naquele McAdonis, né? é. Eu vou pegar o McAdonis ali no canto e eu vou colocar. E já me dá um doce também, me dá um sorvete e me dá isso e aquilo. Daí acaba, virou numa coisa É, ruim o tempo todo. E ela não sabe que ela tá fazendo isso por falta de tempo de amar a si mesmo. é verdade. É. E perde o foco. E entra naquilo de achar que uma hora todo mundo vai ficar doente, todo mundo morre mesmo, né? Muita gente fala Mas isso, é viu? coisa do ser humano, né? Deixa eu aproveitar a vida, porque morrer todos nós vamos morrer. E aí eu falo assim: morrer é o de menos, o pior é o sofrimento até morrer, né? Que é o que a doença impõe. E outra coisa importante, quando a gente fala assim, o foco ser saúde, mudar o padrão mental, é, isso não é a nível de pensamento. É igual a história querer é poder, né? Como Uhum. se eu pudesse ficar sentada só querendo, querendo, e aquilo vai se realizar. O querer é poder, ele exige ação, né? Então, quando você põe meta, isso está implícito o movimento para alcançar aquela meta, né? E, de novo, a escada exemplifica isso bem. Uhum. Você tem lá em cima o último patamar, quer chegar lá? Então vai subindo degrau por degrau. Qual degrau que eu tenho que subir? Entram os equilíbrios que a gente falou, né? Se a gente focar somente no equilíbrio físico, porque você lembra que tem a saúde plena, que Sim. a gente engloba diversos aspectos, o malabarista de circo. Se você não assistiu, quer saber o que, que é isso, vai lá nos anteriores que tem. Se você pensar só no equilíbrio físico, que você sabe que as 4 colunas do equilíbrio físico é equilibrar a temperatura interna, equilibrar o pH do sangue, nutrir adequadamente as células e desintoxicar o organismo. Aí você, quando vai no supermercado, que eu falo saúde ou doença é definida na hora das compras. Isso eu falo muito para as mães, né? Você olha lá no supermercado, na prateleira, tem um negócio que você sabidamente, porque o certo e o errado a gente sabe, né? Não precisa muita pesquisa, não. O pai e mãe sabem o que dá de melhor pro filho, Sabe? né? Você sabe que o negócio faz mal, deixa na prateleira, né? Coloca dentro de casa as coisas que vão te fazer bem, que vão te levar para aquele patamar de máximo equilíbrio. Então, a consciência é o primeiro passo. E essa consciência tem que ser a motivação para as atitudes dentro do que vai te levar lá. Olha, desde que nós começamos, né, esse podcast, eu já notei pelo menos umas 3 ou 4 vezes que a senhora falou muito sobre nossa mente, sobre Uhum. a modificação do nosso pensamento real, né? É trabalhar com a cabeça em primeiro lugar, consciente de que se nós positivarmos aqui dentro o que nós queremos de melhor, ele é possível acontecer, porque isso vai nos motivar a buscar alternativas boas para que o nosso É, corpo reaja àquele ah, não, é preguiça. Ah, não, eu não posso. Não, não vai dar certo. Ah, todo mundo vai, eu também vou, né? O chamado Maria vai com as outras muitas vezes, é, né? E no final a senhora acabou colocando muito uma frase que me fez voltar lá atrás do meu avô. Ele falava: "O Criador ajuda a quem cedo madruga", exatamente. A né? gente tem que agir, né? E é lógico que tem situações que a pessoa precisa de ajuda. Um empurrãozinho, né?
ou de alguém ali ajudando, porque tem certos casos que a pessoa chega num quadro de debilidade tamanha, né, que você tem que ter uma assistência ali. Então você dá isso é uma ajuda, esse passo a passo que a gente está conversando, é, é a estrada, você mostra a estrada, mas às vezes eu atendi demais pacientes debilitados que eu sempre falei, gente, precisa de um familiar nesse momento, até para fazer o suquinho dele, fazer e levar lá no quarto, para que ele vá recuperando a energia, né? Ganhando E autoestima, né? ele mesmo passe a controlar, a ficar no comando da sua própria vida e da sua saúde. Mas sempre tendo como meta, ninguém nasceu para ser doente. É possível ser saudável, o organismo foi projetado para ser saudável, né? Ele é perfeito. Falando de saúde, doutora, a senhora que está o tempo todo lidando com isso, com pessoas, com seres humanos, qual é a maior dificuldade do ser humano compreender que ele tem que dar esse primeiro passo e que só ele, muitas vezes, é que vai poder mudar isso, aceitando que ele tem que fazer? Como é que a gente mexe na cabeça dessas pessoas que Olha, dizem assim, não vou conseguir, nem adianta, minha mãe tentou, tirou já de mim isso, meu pai já me levou para a clínica, me colocou, não resolveu. O que essa pessoa precisa? Qual é o startzinho? a primeira coisa que dificulta isso é a linguagem da medicina. É esse distanciamento entre a pessoa, que eu vou colocar como paciente, e a medicina. Esse distanciamento é a primeira barreira. Então, a doença passou a ser encarada como uma fatalidade, né? Então, isso é um estigma, isso já está sedimentado na cabeça das pessoas, tá? A doença não tem participação da pessoa, ela é um acaso. Ela aconteceu ali, ou é uma fatalidade, daquela definição que eu falo, né? Que eu falo justamente o contrário, a doença não cai na cabeça de ninguém, não é acaso, não é coincidência, não é fatalidade, não é provação divina, nem castigo. A doença é construída no dia a dia e tem a participação de cada um nesse processo de construção. Então, essa percepção alterada da fatalidade da doença gera esse nem pensar. O não pensar é uma aceitação Gostei da pacífica. Colocação, nem pensar. O nem pensar. Agora, na minha vivência, todos os pacientes que passaram por mim, isso eu não estou exagerando, não. Eu estou falando porque é o que eu vivi. Quando eu explico dessa forma, e nisso o Slenderito me ajuda muito, quando eu mostro a escada, que a pessoa se identifica, se localiza nesse processo, não tem como, a chave vira. Porque você passou por isso, acho que você vai concordar comigo. Eu fui um caso raro porque eu já vim com a mente pronta que Você eu já poderia estava no mudar. processo interno. Eu queria mudar. Uhum. Eu tive uma época um paciente maravilhoso, em português inclusive, pessoa maravilhosa. E através dele, muitas pessoas foram para o tratamento. E ele falava isso, ele falava sempre isso, falava, doutora, todo mundo tem que pelo menos uma vez na vida passar por essa consulta. Se vai fazer ou não, ele falava, aí já é com ela. Mas tem que escutar isso, tem que escutar essa explicação, o que é o organismo, como é que ele funciona, que as células se dividem. Essa história das células dá uma conscientização muito grande, você não acha? Você que não entendeu o que a doutora está falando sobre as células agora, é só acessar o podcast anterior e lá você vai conhecer detalhezinhos sobre isso, viu? Essa coisa das células é fantástica. Quantos milhões mesmo só pra gente... 75 a 100 trilhões, já pensou? Que se modificam todos os dias. Se dividindo continuamente e você tem participação nesse processo? Se as novas células vão ser de boa qualidade ou de má qualidade, né? Bem isso. Então, isso são explicações simples. Quando você fala da genética, compara lá com a casa dos 3 porquinhos, você vê realmente se a casa é de palha, mas ele colocasse uma cerca alta, o lobo não derrubaria a casa, né? A mesma coisa a casa de tijolo, mas se ele deixasse as portas e as janelas abertas, o lobo ia entrar.
Então você começa a entender como é que funciona o seu organismo e o quanto você tem ação sobre o destino dele, né? Ou quando eu gosto demais da árvore, né? Quando você você se coloca no local de uma árvore e entende que a raiz é o seu intestino e que a terra é o seu sangue, então você começa a ter aquela dinâmica do agricultor, que ele cuida da raiz, porque é dali que vai nascer a planta, que vai dar frutos, e ele equilibra a terra, é a primeira coisa que ele faz. Então a terra é o nosso sangue, a gente tem que cuidar dele, tem que deixar ele alcalino, tem que deixar ele bem nutrido, tem que deixar ele na temperatura equilibrada e limpo, né? Então você imagina uma terra suja, ácida, quente e sem nutrientes, agricultor nenhum vai plantar ali. Não vai. O homem do campo sabe, né? Então ele prepara a terra. Essa linguagem e esses conceitos, isso eu acho que não há quem não se deixe convencer por isso, Entendi. né? O que tem que fazer, Slenderito, é você estar sempre renovando esses conceitos, para que isso vale para tudo, né? Para tudo vale. Senão a pessoa acaba... Ao meu ponto de vista, eu acho que é assim, você que ainda não acompanhou, eu vou repetir, o podcast ele tem vários episódios, pode ir lá do primeiro já acompanhar, vai pelo YouTube, se inscreve lá, coloca o sininho, como eu sempre falo. A gente já falou no começo, né, do último podcast, a doutora falou, gente, o pessoal estava me perguntando, né, eu me perguntava às vezes, por que o pessoal sempre pede para se inscrever? Porque é através disso que a gente consegue levar mais informações. As redes sociais, elas entendem, né, quando você está se inscrevendo, que aquela informação ela é positiva, alguém curtiu, alguém gostou, então vamos levar para um próximo, para ver se ele também gosta. E eles ficam calculando isso. Só que quando você faz isso, você não está só fazendo para você está ajudando a milhares de pessoas aí no mundo afora, não é só aqui. Então a rede social ela é muito abrangente. Ajude pessoas a abrir a mente, a conhecer o MaluCast, a conhecer a doutora Malu, que deu a oportunidade do Slenderito vir aqui falar sobre a sua fase. Hoje você está ouvindo sobre a subida da escada, ela está contando para você essa subida com a saúde, como mudar os seus hábitos e tudo mais. E eu tenho certeza que quem hoje diz, eu não consigo, doutora, sozinho. Jamais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mudar. Eu vou largar açúcar. Como assim eu vou largar açúcar? Gente, quando você passar a sentir o sabor real das coisas, do alimento, você pegar, como eu vou na casa da minha mãe, ela planta lá alface, as coisas, tudo natural, sem nada de agrotóxico. Eu pego uma folha daquela de alface, eu só passo na água assim para dar uma tirada da poeirinha do tempo, né? E como aquilo, ele tem sabor. O alface não tem gosto, quem diz gosto de nada, de água. Não, o alface tem sabor, cada coisa tem sabor. E a vida tem sabor. A vida tem sabor de alegria. Eu hoje, podendo caminhar, pedalar, fazer meus exercícios, perdi quase 10 quilos. Gente, a vida tem muito sabor. Permita que o MaluCast dê mais sabor à sua vida também. Faz isso. Que lindo que ficou isso, eu gostei. Mas você falou do açúcar, você sabe que eu atendi uma época um casal de jovens, bem jovenzinhos, e eles se alimentavam muito naquele, como é que chama, o Adonis mesmo? A McAdonis. O McAdonis, era lá, sabe? E tomavam aquele suco lá do McAdonis. E um período, nos retornos que vieram para consulta, eles falaram assim, doutora, nunca mais a gente conseguiu tomar aquele suco. Como é horrível, a gente não entende como a gente conseguia tomar, tem açúcar demais, é açúcar puro. Porque muda o paladar, né? A língua tem as terminações nervosas, que são chamadas papilas linguais, que sentem os sabores, né? O doce, o amargo, o azedo. E as papilas ficam viciadas, totalmente deturpadas. É verdade. E precisam de uma quantidade muito grande de sabor doce para entender que aquilo é doce. Aí quando você fica um tempo, e 15 dias é suficiente, você viu, né? Sim. Você fica 15 dias, você já limpa a papila, ainda mais se você fizer a escovação da língua também junto, né? Isso, as pessoas têm medo, né? Vou escovar a língua, eu quase, né? Não. Aprenda a escovar Daí devagarzinho. você tira os resíduos e as terminações nervosas
recuperam aquela sensibilidade original. Aí você nem sente tão sem doce o que você for tomar, e qualquer mínimo doce elas já acusam, né? Elas avisam o cérebro, é doce. Você sabe que essa história do mínimo doce, sabe onde eu senti, na verdade? Onde eu sinto ainda o açúcar quando eu estou consumindo? Na pasta de dente, doutora. Você vê? Até lá. A pasta de dente, gente. Imagine, eu não sentia. Eu tomo um café sem açúcar, tomo um chá sem açúcar. Aí vou escovar o dente. E falei, é doce. Açúcar é doce. A pasta de dente, ela te vicia com açúcar. Exatamente. E você começa a realmente usar as ferramentas do seu organismo sem adulteração nenhuma, né? É maluco isso. E me ocorreu agora, você falando, eu me lembrei, eu contei do paciente que levava vários, né? Lá, outros pacientes, ele era um industrial, dono de uma indústria, e sabe o que ele fez? É aí que eu falo que quando você tem foco em saúde, e quando é uma pessoa imbuída do bem, você muda atitudes. Ele mudou o refeitório da indústria dele. Olha que bacana. Não é bacana isso? Ele incorporou todos esses conceitos de alimentação alcalinizante para os funcionários. Ora, pois. Ora, pois, é um português mesmo. Eu falei? Falou. É, português. Ele viu resultados. Então, naquela época, isso faz muitos anos, eu não tinha ainda o curso Slender for You formatado para empresas. São as vivências que vai conduzindo a gente a ver os lugares que precisam de ajuda, né? E ele, naquela época, já vivenciou. Ele me falava isso. A cozinheira tinha tal problema, depois que ela passou a se alimentar, ela mesma fazia, ela mesma se alimentava. Ela melhorou, ela perdeu peso, a pressão normalizou. É bonito isso, não é? Então, você vê que pessoa nobre, né? Ele não incorporou só para ele. Ele dividiu o lado benefício dele, humano dele, né? E os benefícios que ele ganhou como ser humano, mudando os hábitos dele com os outros. Além de levar amigos, né? Porque se ele colheu o benefício, ele queria que os amigos também tivessem o mesmo resultado, e felizmente obtiveram, e expandiu aquilo para os seus funcionários. Mas é assim que a gente faz, né? É o plantar formiguinha. Por isso que eu falo muitas vezes que até trabalhar com as crianças é uma coisa diferenciada hoje em dia. Você trabalha com adulto, o adulto, no caso dele, teve uma mentalidade de divisão, de prosperidade. Eu chamo isso de o grande líder, né? O grande líder, ele faz com que as pessoas façam o que ele quer que façam porque elas o querem fazer, né? Não por obrigação. E ele deu essa oportunidade para as pessoas de conhecerem coisas que ele deu, ofereceu, e elas ganharam qualidade de vida com isso, exatamente, incorporaram. E nas crianças não é diferente. Quando a senhora fala em saúde, a senhora fala muitas vezes também dos pequenininhos, né? Tem o método Slender para as crianças compreenderem também. E os pais falam, como é que eu vou tirar? Eu tirei o achocolatado do meu filho. Né? Porque nós não havíamos, durante as consultas, eu nunca falei de achocolatado, a senhora nunca havia me falado sobre ele. O foco foi em você, né? E num dos nossos podcasts a senhora comentou, e eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para o meu filho, sem achocolatado amanhã. Mas pai, você toma chá, filho, você não gosta de chá? Toma um chazinho, tem bolachinha ali pra você, daquela água e sal, vai. Você vai, pai, mas calma, vamos devagarzinho, vamos adequar. Aí ele foi, no primeiro dia ele ficou meio assim, no segundo ele ficou, daqui a pouco ele já não sentia mais falta. Você vê? É uma criança, ele está em processo de aprendizado. Então eu dei a oportunidade dele aprender agora, para mais tarde ele não sofrer o que eu sofri, para depois ter que reaprender a lidar comigo mesmo. Exatamente. E já ter, até chegar nessa conscientização tardiamente, já com alterações do organismo, né? Sim. E eu sei o processo que foi longo, mas foi muito satisfatório. Mas assim, foi um processo mais doloroso se lá nos meus 18... alguém já tivesse te despertado quando eu para achava isso, que eu era saudável, É. eu tivesse feito já. Então, Exato. Mas outra coisa, outra situação, que é gostoso a gente ir ilustrando essa Sim. nossa conversa com vivências próprias, né? Você falou, quando vira a chave, eu falei que sim. essa explicação ajuda demais. Uma época eu tive um paciente jovem, tinha uns 30 e poucos anos, com doença de Crohn. Doença de Crohn é um quadro grave no intestino, né? Ele entra até em necrose, ele inflama, inflamações constantes e chega a ter necrose. E foi muito engraçado que quem o convenceu a ir para uma consulta, ele não foi espontaneamente, ele foi forçado, foi um amigo dele.
amicíssimo dele, e que era paciente. Então ele entrou, ele quase que foi colocado dentro do consultório, porque Nossa. ele estava na sala de espera e o amigo junto, e foi aquela coisa meio empurrada. E aí ele falou abertamente, ele falou assim, olha, eu vim só para saber o que é isso, porque ele falou que melhorou muito, que é muito bom, mas eu quero ver se eu vou ser convencido disso. Então eu fiz a consulta como faço para todos, sem nenhum malabarismo extra para convencê-lo, Sem né? pretensão de convencimento. Pretensão. Menino, ele ficou tão encantado. Era um caso grave o dele, ele tinha até uma cirurgia marcada Olha, para ressecção de um segmento do intestino que já estava necrosado. E na época, na nossa clínica, nós internávamos, sabe? Depois eu mudei um pouco o foco, porque a vida vai mudando, né? E ele ficou ali já 15 dias, dali mesmo ele não saiu. Ele já ficou 15 dias internado. O fato é que 4 meses depois ele repetiu a colonoscopia, então tem fotos disso, não é uma coisa que a gente está falando assim à toa. E o intestino estava regenerado. olha. Não é fantástico? Logo o intestino, que é um órgão Ele dificílimo de ia... controle, né? Por outro lado, a multiplicação da célula é muito rápida. Olha só que bacana. Você entendeu? Uhum. Então, ele já ia ressecar um segmento grande da alça intestinal, transverso, e uma parte do descendente que estava necrosado, visto, né? Ele levou, inclusive, a colonoscopia, a imagem, e regenerou, porque foi criado um terreno favorável para a regeneração. Aí vai lá na história da árvore do agricultor, Sim. melhorando o terreno. O terreno estava totalmente fora. Mudou né? o pH da terra. Mudou o pH da terra, nutriu a terra, tirou as toxinas, né? E equilibrou a temperatura. Ui, Opa! vamos lá. É fã. Não, São não. os... Não, até me engasguei agora, doutor. É que eu deixo sempre o alarme para o copo d'água, que às vezes eu tô com... Ah, que bacana! Horário, Você eu sabe... tenho um horário que eu tomo assim, meio litro d'água. Aquele horário é meio litro d'água. Maravilha! Que é o Você horário que sabe me dava que isso foi... fome e eu comia muito doce. Entendi. E aí, Você nesse toma horário, água. eu habituei a tomar água. Que maravilha! Aí eu até me engasguei, falei, eu esqueci de tirar o meu... Mas você sabe que foi bom isso daí? Parece até que foi combinado, mas não foi não, viu, gente? Isso daí foi maravilhoso, porque eu ia me esquecer de falar uma coisa importantíssima nessa fase S, que é a lista. Isso aí você Sim, põe para te Para me lembrar. lembrar. Aham. Então, eu sempre oriento as pessoas a fazerem 2 colunas. Na primeira coluna, eu falo para pôr o BD, buraco da doença. Boa. E na outra o S, de saúde. E colocar ali hábitos. E a pessoa, quando para analisar, ele lembra de coisas que fazia no automático e não percebia que aquilo era prejudicial, né? E ele vai lembrando mais ainda à medida que eu vou ensinando e vou falando coisas, né? Igual mãe. Mãe achava que a chocolatada era alimento. Quando eu falo, né? Explico e mostro e tudo, aí ela acorda para a vida. Então, o achocolatado já vai estar ali do lado do BD, né? E listar. E coloque o oposto na coluna seguinte e você vai fazendo as mudanças, sabe? Isso é muito bom. Isso que você fez é fantástico. Eu já tô tomando bastante água hoje. É que hoje, em especial, na gravação, eu acabo ingerindo mais água do que o normal. Certo. Mas quando eu tô em casa ou às vezes tô no trabalho, eu sempre deixo ele com o lembrete. Às vezes até tô tomando já, ele toca e fala, agora já foi, já tô tomando. E a gente aprende com todas as pessoas. Se a gente tiver acordado para aprender, né? Sim, e é uma rotina simples de se fazer. Porque você coloca alarme para acordar, certo? De manhã. Eu acordo antes do alarme. Mesmo com o alarme toca, eu já acordei muitas vezes. Mas é por quê? Porque eu fiz virar uma rotina e uma rotina saudável. Eu tenho que acordar cedo todos os dias. Eu acordo, dou uma esticada, eu vou lá, faço meu exercício, tomo minha aguinha com limão, como uma fruta, ou às vezes um iogurte, alguma coisa que meu organismo entre em funcionamento e água. Então a água ela virou o meu companheiro diário. Isso é uma coisa assim, melhorou meu intestino, melhorou minha pele, melhorou muita coisa. E as pessoas falam, não foi a água, foi a maçã que você comeu. Não,
A água, E eu vi que ela você é essencial na veja minha vida que a hoje. água é tão abençoada que ela corrige ou ela ajuda nas 4 colunas da saúde. A água limpa, Sim, você já lavou um carro sem água? não dá, né? Não. Uma vez eu falei isso para Não, uma até dá, criança mas não fica não, limpo. uma vez eu falei criança é terrível, né. Eu falei isso para uma criança, eu falei assim: tem como lavar, eh, uma roupa sem água?" Ela falou assim: tem a lavagem a seco." Boa. Não é bom. Criança pequena ainda. Mas vamos pensar no básico. Você vai fazer uma faxina numa casa. Tem que ter água. Se estiver faltando água na torneira, você vai fazer que jeito essa faxina? Então, a água limpa. A água refresca. Uhum. Ela esfria. Você tem algo quente, você mistura com água ali e a refresca. A água alcaliniza. Se você tem um produto ácido num balde, como que você faz para diminuir a acidez desse Coloca produto? água. Coloca água. E a água alimenta. 80% do nosso corpo é água, então o principal alimento dele é a água e é insubstituível. Então você veja que a água é É fantástica. impressionante. Ela atua nos 4 Eu setores, eu né? descobri isso quando a senhora falou do método Slender, que a senhora falou: "Olha, tome água, beba água". A senhora sempre É. falava: "Beba água", é essencial. Eu no começo ficava meio assim, porque eu preferia, né, umas porcaria que tinha por aí pelo Aham. mundo, né, inclusive aquele suco. E aí, depois que eu descobri que a água ela tem vida, né, Tem um planeta vida. sem água não existe. Não É, existe. então, assim, imagina se o É, planeta não existe sem água, o que será de nós, né? Não exatamente. tem como. Então, essa questão da água E hoje ela é você essencial na sabe minha vida. que a gente eu falei, a gente aprende a todo momento, né, a gente nunca sabe tudo, né, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe, né. E essa semana eu peguei um aplicativo e o motorista é uma pessoa muito bacana, muito interessante e muito focado em saúde, então nós fomos conversando o trajeto inteiro sobre isso. E ele me disse que ele fumava, olha como a gente aprende sempre, que ele fumava e ele aprendeu uma técnica, ele até me disse o autor que ele aprendeu, eu falaria aqui, mas eu esqueci agora, eu anotei, mas de cabeça eu não lembro. E o cigarro, como qualquer vício, ele desencadeia a descarga neurológica de substância do prazer, né? Que te dá o prazer e isso motiva a pessoa a Sim. repetir aquela ação para ter aquela sensação de prazer. Aí o que que ele fez? Ele fez uma vasilhinha com frutas que davam prazer para ele, picou em quadradinhos. Cada vez que vinha a vontade do cigarro, ele comia aquela frutinha. Então o cérebro também acionava a zona do prazer. Uhum. Segundo ele, não era um efeito tão grande quanto o cigarro, Sim. mas era. E aos poucos ele foi recondicionando o cérebro, trocando os desencadeadores de prazer. E isso é possível. Não é É fantástico? possível. Eu ouvindo isso, eu olhando para dentro, né, do meu ser, é possível, porque tantas outras coisas me davam prazer e eu continuei o processo na subida da escada, Aham, mudando esses hábitos e que não me fazem falta. Tomar um café de manhã, até às vezes com um copo de leite junto, né, meio copo meio a aham. meio. A minha filha ainda tem uma certa dificuldade, uma relutância quanto a isso. Claro que nem todo mundo vai fazer o mesmo que você, porém estão se habituando, me vendo tomar essas atitudes. E ela olha assim: "Pai, mas fica bom, mas fica". Daí ela toma um olha. É. Não é tão ruim. Eu falei: "Tá vendo? Amanhã tenta fazer o inteiro, né. Hoje você É. colocou menos, né, aqui, mas amanhã tenta não colocar nada. Vai e vai no E pacotão e tem te vai uma indo". fase transitória, como eu sempre falo, que o seu organismo não está tão limpo, tão desintoxicado, tão ajustado, que ele aceita aquele novo hábito com prazer, e você também não está cego para fazer o Uhum, errado. Então é uma fase de transição. Mas se você persistir, é como mãe. Eu cito muito criança, porque eu te falei que eu gosto muito desse grupo, porque você já muda na uhum, base, né? Você economiza tempo de erros. Por exemplo, criança que não come, isso é o grande sofrimento das mães, né? A maioria delas tem intestino preso, que às vezes a mãe nem julga que é preso, né? Tem um conceito errado de intestino. Então eu falo assim: vamos fazer a limpeza do intestino, vai ter uma fase que o intestino não está tão limpo que ele já tenha a fome necessária para comer o que precisa, né? Porque criança
que tem fome, come o que tem. Criança que não tem fome, come o que quer. E para ela ter fome, o sistema digestivo tem que estar vazio. Então, tem um período que nem está tão limpo a ponto dele ter a fome necessária para comer o que precisa e nem tem o alimento errado. Então, eu digo para as mães, você tem que ter disciplina e firmeza nesse momento, que é para não se deixar levar e acabar dando errado, porque senão você não vai chegar no certo nunca, né? Mas esse período, dentro da minha vivência com as crianças, é no máximo 4 dias. O organismo, ele se auto... O cérebro entende, né? Ele muda de comportamento em torno de 4 dias. Mas eu vejo muita relutância, né? Pai e mãe, né? No meu caso, com o pai, fica aquela relutância. Ah, mas eu vou tirar, meu filho vai ficar xarope, né? Vai ficar pedindo, vai ficar insistindo. E aí você vai lá e dá. Aí também tem esse processo que o pai e a mãe tem que colocar na cabeça que e não tá pode melhor, ter né? em casa, não é? Exatamente. Tem nexo você falar para o filho que não pode, até assumir com firmeza que aquilo é veneno, como eu falo, mas ele sabe que lá no armário tem. Tadinho do meu. Ele Isso é até maldade. Ele foi procurando no dia seguinte, ele chega da escola e automaticamente ele vai fazer o lanchinho dele, né? E aí ele vai buscar as coisas dele. Eu falei, tem banana lá, tem maçã, né? Tem o suco que você gosta na geladeira ali, que eu faço suquinho de laranja e deixo pronto. Aí ele... mas eu queria, pai, tomar o achocolatado. Eu falei, tá, filho, você sabe que vai fazer mal, né? Posso? Eu falei assim, se você achar, pode. Não tinha, né? Não tinha. Então, esse é o principal. Sim, tem que começar aqui, alguém tem que fazer. Tem que começar em algum lugar, exatamente. Né? E você viu que foi rápido, não foi? Foi, porque ele tá mais ou menos, eu acho que já indo para 2 meses quase. Então. E o processo foi muito rápido, por quê? Ele sentiu no start, né? Eu falei para ele, confiou em olha você. essa foto do pai aqui antes, olha essa foto do pai agora, né? Você lembra que você ia jogar bola com o pai não jogava, o pai cansava? Tá aqui, ó. Agora nós estamos pedalando, né? Aí eu comprei uma bicicletinha para ele também maior, daí ele tá indo junto comigo, anda pela cidade. Então, tudo isso foi mudança, mas por quê? O método Slender realmente funcionou, não só para mim, como aos poucos agora eu estou fazendo com que a minha família compreenda que isso vai fazer bem para todos nós. Isso não é bom quando a família, eu já disse uma vez, mas vou lembrar agora, eu gosto muito de atender família, né? Então, o Família Slender surgiu dessa vivência, que é muito melhor você mudar para a família inteira, inserir novos hábitos, porque a pessoa, o responsável pelas compras, ele vai no supermercado e ele fica, não, tem que fazer uma comidinha assim para aquele, uma comidinha do outro jeito para o outro, né? E se a família inteira está lúcida, consciente, imbuída... Eu tô sendo meio cruel, porque eu cozinho em casa, então assim, ou come o que eu fiz, ou, como diz a senhora, né? Tá ali para comer, se não quiser... Se tiver fome, vai comer. Se tiver fome, vai comer. E aí, quando chega um virado de fome, mas nossa, você fez isso? Eu falei, pois come. Tá gostoso. O óleo na comida é outro. É que a gente incorpora tanto na vida da gente que você acaba até esquecendo que isso é um hábito, né? Você tirar o óleo do refogado ali, você vê que ele não faz falta nenhuma. Não mesmo. E olha o tanto... Os pacientes sempre falavam, nossa, eu gastava 4 vidros, né, de óleo por mês, agora eu nem compro óleo. Veja para o organismo o impacto positivo que isso tem, né? Faz assim, vai que nem eu, vai lá no tio Google da vida, né, só no tio Google mesmo, não ensina muita coisa boa às vezes, mas dá uma olhadinha nos efeitos do óleo no seu organismo. Eu fiz isso. Eu tomei um susto. A senhora falou, e aí a gente sai meio incrédulo às vezes, né? Não querendo desmerecer a informação, mas a gente vai. Eu sei que a gente vai. Confirmar, né? Com o ser humano. Gente, mas nossa, eu tô tomando tanto tempo, né? Fritando e comendo. Será mesmo? Aí fui. E a margarina que a gente veio, inclusive, conversando no caminho? A margarina, aquela que a gente deixa um pote aberto durante 1 ano em cima da mesa e nem mosca pousa em cima. Nem mosca pousa. Mosca pousa em cima. E você está consumindo isso ainda? E são coisas totalmente que você pode abrir mão, né? A gente está falando para abrir mão de coisas relevantes, tem importantes. Substitutos bons. Tem produtos maravilhosos no mercado, saudáveis e coisas que você pode colocar na sua tapioca, no seu pão, não sei o que você vai comer, mas seja o que for, até você mudar os seus hábitos,
que podem ser bem melhores escolhidos e o Exato. melhor colocados na mesa de forma em que a gente vai viver melhor. E faz diferença, doutora, faz muita diferença. E você viu que, de repente, a nossa conversa está levando para quê? Para atitudes. Sim. Então, é isso que eu falei. Quando o seu foco é saúde, você começa a raciocinar em torno da saúde. Exatamente. O que vai te levar para a saúde? E o que te geraria ou gera doença? E você vai eliminando. E começa a listar isso daí. E isso, imediatamente, ele tem que ser colocado na vida do dia a dia. Não tem como você ficar com isso só a nível de pensamento, Sim. né? Então, esse primeiro passo, como o nome diz, ele tem que ser o primeiro. Primeiro é a sua consciência, você entender. E aí tem outro aspecto desse passo, ainda bem que me ocorreu para não encerrar sem dizer isso. É não valorizar a doença. Você já viu pessoa que você cumprimenta e ele já fala o que está ruim? Né? Eu ia citar um parente, mas é melhor muito não. bom, não estou muito bem, não. Minha dor de cabeça não passa, né? Ou A bisavó, todas as vezes que a gente chega em casa, ela mora no litoral, a qualidade de vida dela é sensacional. A mãe da minha esposa faz o melhor de comida para ela, sempre saudávelzinho, muita fruta, muita verdura, sei. come tudo. Vó, como é que a senhora tá? Porque a bisa, né, mas a gente chama de vó. Vó, como é que a senhora tá? Ai, não tô bem, eu tô mal. Não, porque eu vou morrer amanhã. Vó, a senhora tá bem, vó. Olha, a senhora tá andando. A senhora estava em casa quando eu morava lá na capital. A senhora ficava dentro do quarto o dia inteiro. Aqui a senhora anda, dá volta na quadra, tá bem, com a bengalinha. E a senhora tá 10 anos à frente daquilo que a senhora viveu lá atrás. Tá falando que tá mal? Sabe? Por quê? Porque a mente dela, ela se programou a passar pela coitadinha. Só que ela tem dó da doença dela que ela gerou no corpo dela. Uhum. Esse é um mal ativo desnecessário. Se talvez ela colocasse na mente dela que, não, gente, eu mudei. Com tal idade eu tô bem, tô aqui. andando, não tenho uma doença bem isso. limitante. Talvez né? estivesse até correndo e pescando, se fosse o caso da beira da praia. Essa gratidão, porque no fundo, quando você enxerga o lado bom, isso é gratidão, né? Porque tem tanta coisa boa e isso é fundamental, porque o que você alimenta cresce. E a pessoa alimenta no pensamento, no sentimento, na emoção, o lado negro ali, a doença, a falta, né? A escassez de alguma coisa, a limitação de alguma coisa, o que está deixando de fazer em função daquele problema, as perdas. E ele fica focado naquilo e aquilo só cresce, porque é aquilo que recebe nutrição. A senhora, como exemplo, quanto tempo até chegar aqui? Quantos anos de caminhada? Quantas pedras pelo caminho para hoje chegar aqui e positivar não só a sua vida, mas como a de milhares de pessoas que acompanham o podcast? Exato. Então, se a senhora continuasse olhando todas as pedras que fez, não, o que a senhora fez? Já tinha parado. Juntou todas as pedrinhas, colocou no bolso, construiu a sua escadinha do Slender e hoje está aqui. É verdade. É um exemplo prático de vida. E todo mundo tem as suas histórias bonitas. É gostoso quando você convive com pessoas, né? Que você vai vendo a beleza da história de cada um, né? E nesse aspecto da saúde, você sabe, a minha paixão e a minha luta é isso, é despertar na pessoa esse entusiasmo pela saúde. Pela saúde. Esteja no momento que tiver da sua vida, né? Bem, eu acho que, falando do primeiro, que foi o S, hoje, saúde, você entendeu que positivismo, olhar para frente, ver as coisas erradas que você está fazendo, a caminhada que você está fazendo na tua vida, né? Esse vai e vem muitas vezes, vou começar e parou, começou e parou, não ouviu o seu próprio corpo, não olhou para si, não pensou no seu futuro e nas coisas que você pode fazer para modificar e não aceitou que essas mudanças podem ser benéficas para você, bom, daí o podcast de hoje não serviu para você. Mas se você analisou, se você parou, se você pensou, se você olhou para frente e entendeu que a doutora Malu te deu todas essas dicas, deu vários exemplos, eu sei que milhares de pessoas que nos ouvem hoje estão se colocando no lugar, nossa, eu faço isso, eu comi aquilo, eu tô bebendo aquilo. Pois é, muita gente fez isso. Eu cansei de fazer quando a doutora passava todas as dicas para que o método Slender funcionasse. Só que
eu olhei para o meu eu aqui dentro, no espelho, e falei, eu consigo, eu posso mudar, porque eu quero e isso vai acontecer. Faz o mesmo. E não esquece, doutora, clica no YouTube, cadastra-se, se inscreva, coloca o sininho, porque no próximo episódio tem mais coisas para você. Aí vem mais uma letrinha do método Slender e eu tenho certeza que você vai gostar. E a dica, né, como eu digo, o toque Slender de hoje vai ser esse checklist. Faça aí, pega uma folha ou faça no seu computador a lista do que você identifica como erro, coisas que te levam lá para o pé da escada, para o buraco da doença, e coloque na coluna paralela como você pode trocar isso, seja em hábitos alimentares, seja em pensamentos que você tem, seja em ambientes que você frequenta, pessoas que você convive. Amplia um pouco o universo dos lobos que agridem a sua vida e troque eles por atitudes positivas. E depois cada passo, Slenderito, eu vou dar uma missão para ser feita. Muito bom. Para que a pessoa suba a escada. A missão de hoje é o seu checklist, tá bom? Até a próxima, siga com saúde.